Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Podeis assentar-vos. João 10, 1 a 29. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Então, outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Palavra da salvação. Agora nós vamos para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me dão segurança. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A poderosa palavra de Deus hoje nos fala do nosso mestre, do nosso guia, do nosso amigo, do nosso pastor, do nosso Deus.
compreender essa palavra faz toda a diferença. Compreender a presença do bom pastor ao nosso lado muda radicalmente a nossa vida. Porque Jesus fala hoje uma palavra que precisa ser entendida. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus está dizendo claramente que ele tem muitas ovelhas. Ele tem. Então pertencem a ele, mas que não estão no seu aprisco, não estão sendo conduzidas, protegidas, cuidadas por ele. E pode ser que eu esteja falando a algumas ovelhas que não estão no rebanho. Quem sabe eu estou falando para ovelhas que estão amedrontadas, amarguradas, preocupadas demais, ovelhas que não encontram descanso, não encontram refrigério, não estão sendo devidamente alimentadas e cuidadas. Então coloque o seu coração nesta palavra, porque o Espírito Santo tem uma mensagem para mudar a sua vida. Não foi em vão que com este temporal você veio a esta igreja. Você veio aqui porque Deus tem um plano perfeito de mudar completamente a sua existência. Aqueles que creem, digam amém. Então Jesus está dizendo muito claramente: tenho muitas ovelhas. Por que é que Deus tem muitas ovelhas? Por que é que Cristo tem muitas ovelhas? Porque Ele as comprou lá na cruz do Calvário. Eu, você, a humanidade toda fomos comprados por Cristo. Só que muitas ovelhas não estão ouvindo a voz do Senhor, não o estão seguindo de perto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus. Eu as conduzo e elas me seguem. Eu sou a porta. As minhas ovelhas entram por essa porta e encontram pastagem. O que representa a pastagem? A vida regalada,
a proteção, a Canaã. Somente através de Jesus Cristo você pode ter vitória. Existem pessoas que buscam a vitória por muitos caminhos, às vezes até por caminhos errados, mas jamais terão a vitória completa, porque a vitória verdadeira está no Senhor Jesus. Então, o Salmo 23, ele nos introduz na bênção completa. Por isso eu vou pedir que você medite com muita seriedade neste salmo e no que o Espírito Santo vai falar, para que você perceba como é importante ser ovelha do rebanho de Jesus e estar no aprisco dele. Certa vez, quando eu era ainda estudante, eu participei de um concurso de recitação do Salmo 23. Um jovem pregador recitou o Salmo de cor. Uma voz linda, uma voz robusta, imponente. Foi bonito vê-lo recitar o salmo. Mas ele não ganhou o concurso. Quem ganhou o concurso foi um senhor já, um pregador de idade muito avançada. A voz saía com dificuldade. E ele recitou o salmo pausadamente. Houve um silêncio na plateia. E mesmo depois que ele terminou de recitar, as pessoas ainda ficaram silenciosas. E eu, no meu coração de estudante, tirei uma conclusão. O primeiro pregador, o jovem, conhecia de cor e salteado o salmo do pastor. Mas aquele pregador idoso conhecia o pastor do salmo. E é exatamente isso que nós precisamos. Muitas vezes sabemos de cor a palavra de Deus, mas não temos uma experiência com aquele que escreveu essa palavra. Então não basta conhecer o salmo, não basta conhecer a palavra, é preciso conhecer
o pastor, o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, nos comprou por alto preço e quer cuidar de nós. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Diga: Jesus quer cuidar de mim. Eu me sinto cuidado por Jesus. Não fosse Ele, o inimigo teria me destruído. Mas Jesus muitas vezes me carregou nos braços, como o pastor carrega uma ovelhinha ferida, uma ovelhinha recém-nascida, ainda inexperiente, precisa dos braços do pastor. Então é exatamente isso que nós precisamos sentir, que Jesus está conosco e muitas vezes nos carrega nos braços. Lá nos Estados Unidos, uma das minhas tarefas de pregador era dar a catequese, ensinar a palavra às crianças na escola. E uma das classes que eu monitorava era de crianças muito pequenas, 4, 5, 6 anos. E numa das aulas eu perguntei às crianças: quantos sabem recitar de cor o Salmo 23? Algumas crianças timidamente levantaram as mãozinhas. E eu perguntei: qual de vocês quer vir aqui na frente e recitar o Salmo 23? E uma garotinha de 4 anos veio e ela recitou assim: o Senhor é o meu pastor e isso é tudo quanto eu quero. E terminou. E sabem que ela estava certa? A parte mais importante do salmo é o pastor. Tirando o pastor, não resta quase nada. Então aquela criança estava certa. O Senhor é o meu pastor e isso é tudo quanto eu quero. Vamos examinar o salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, portanto não me faltará descanso. Ele me faz repousar. Digo, o Senhor é meu pastor, portanto não me faltará descanso.
Meus amigos, minhas amigas, nós vivemos numa época de fadiga extrema. Nossas mentes estão cansadas. Nossos corações estão fatigados. Nossos corpos estão cansados. O nosso coração está fatigado. O nosso espírito. A turbulência do dia a dia é tão grande. Os problemas se avolumam de tal maneira, surgem de todos os lados, que o cansaço é inevitável. Então o homem moderno, a mulher moderna, precisa de descanso. Precisa repousar em paz. Vocês sabem que uma das coisas mais difíceis é uma ovelha deitar. O meu avô tinha muitas ovelhas quando eu era menino. E eu passava as férias na fazenda e o ajudava a cuidar das ovelhas. E eu percebi que era muito difícil uma ovelhinha deitar e descansar em paz. Ela precisava ter muitas necessidades supridas para poder descansar. Uma ovelha, ela jamais deita se estiver com medo. Se um cachorro estiver latindo, se um estranho estiver na propriedade, se houver qualquer coisa fora do normal, a ovelha fica agitada, amedrontada e ela não descansa. Eu percebi também que uma ovelha jamais deita se estiver de barriga vazia, se estiver com fome. Ela precisa ter suas necessidades físicas supridas. Aí ela deita, descansa. Percebi também que se ela fosse incomodada por qualquer coisa, uma cobra, pernilongo, mosquito, não deitava de jeito nenhum. E assim somos nós. A preocupação do dia a dia, os ataques das forças espirituais, os nossos sonhos, as nossas necessidades que não são supridas, tudo isso rouba a nossa paz. Eu sei que estou falando para algumas pessoas que deitam, colocam a cabeça no travesseiro, mas não conseguem repousar. Não conseguem descansar, porque os problemas não deixam. O coração está fatigado, o espírito está cansado, a alma está preocupada. Então a pessoa não encontra descanso. E isso não é bom. Isso não é bom. O organismo sente, envelhece mais rapidamente, adoece mais facilmente, a vida fica sem qualidade. Muitas vezes a pessoa diz: está difícil encarar a vida. Quantas vezes você disse isso? Está muito difícil.
Jesus, meus queridos, Ele entra nas nossas vidas para suprir as nossas necessidades. Eu percebi, naqueles anos em que convivi com as ovelhinhas do meu avô, que quando elas eram conduzidas a um pasto verde e se alimentavam bem, quando borrifávamos um pouco de veneno para afastar as moscas, os pernilongos, e quando ficávamos pertinho delas, dando segurança, afastando do coração daqueles animaizinhos todo medo, elas deitavam e repousavam. Então nós precisamos do Supremo Pastor, do bom pastor. Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. Ele pode nos proteger, pode afastar as forças espirituais do mal e os inimigos que amedrontam o nosso coração e ameaçam o nosso viver. Então a ovelha de Jesus olha para Ele e busca socorro. Percebe que Ele está perto e então descansa em segurança. O Senhor é o meu pastor, portanto, não me faltará descanso. Aprenda a descansar em Jesus. Ele quer que você faça isso. Aprenda a lançar sobre Ele as suas preocupações. Aprenda a buscar a Deus lá no seu quarto, na sua cama, quando você não consegue dormir, lá no seu escritório, no local de trabalho, quando os problemas se avolumam, lá na sua casa, quando não há entendimento na sua família. Aprenda a buscar descanso no pastor, no bom pastor que cuida das suas ovelhas. Diga: Jesus é o meu pastor e não me faltará descanso. Eu marquei aqui na Bíblia. Quer dar um testemunho? Suba aqui no altar. Eu quero dar um testemunho para todos vocês que há 12, 13 anos atrás eu estava numa cama chorando, muito doente, e aí eu ouvi pelo rádio, estava falando sobre essa oração, que é o Salmo 23. E aí eu deitei e dormi, e no sono apareceu Jesus, apareceu um homem de vestido dourado, me pegou e me pôs no colo, assim nas mãos, e falou assim: filho, eu estou contigo, e eu vou preparar um caminho para você. Dali um ano, eu fui na associação e conheci o Padre Amazino. E eu falei para minha esposa, eu achei o meu caminho. E agora, aonde o Padre Amazino for pregar a palavra de Deus, eu vou seguir e vou ouvir a palavra de Deus. E foi o meu caminho, gente. Todos vocês viram
quando eu entrava aqui nesse barracão de baixo, aqui, o jeito que eu entrava de andador. E eu sou um milagre vivo. Confie e acredite, porque aqui nessa igreja Jesus está presente. Outra vez também eu tive outra revelação, que eu estava subindo numa escada cheia de pedras, tinha uma escada de pedra, e em cima estava cheio de pessoas vestidas de branco e azul, né? E no vão dessa escada saía mel do vão dessa escada, assim no vão das pedras, brotava mel. E essa escada, gente, é essa escada aqui, ó, dessa igreja aqui, ó. E o dia que eu subi ali, eu vi que Jesus vem falando comigo há mais de 12, 13 anos. E só agora que eu fui perceber tudo, que é Jesus, que esse lugar aqui Jesus está presente, porque eu sou um milagre vivo, eu estou vivo por causa dessa palavra, e por causa da fé desse homem aqui, do tanto que ele orou por mim. Obrigado, no nome de Jesus. Pode aplaudir o bom pastor. Estava prostrado na cama, não podia andar. E ao ouvir o Salmo 23, ele conheceu o bom pastor. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, que hoje você conheça o bom pastor. E se for preciso, que ele faça o que fez com o compadre João, que segure você nos braços, que conduza você para o aprisco dele. Amém? Vamos continuar analisando o Salmo. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Diga: o Senhor é meu pastor, portanto não me faltará refrigério e restauração. Uma outra lição eu aprendi com as ovelhas. Elas precisam de água, exatamente como nós precisamos. O corpo de uma ovelha é 70% de água. Então, se ela não beber água, ela morre. E uma ovelha, ela jamais bebe num rio turbulento. A ovelha só bebe água se a fonte for tranquila, se o rio for manso. E há uma razão para isso. As ovelhas têm muita lã, muito pelo. Então, se aquele pelo ficar encharcado, elas ficam pesadas, afundam e se afogam. É por isso que elas não gostam de águas turbulentas. Elas preferem as águas mansas, onde podem beber com segurança. Muitas vezes na nossa vida, as águas que conduzem o nosso barquinho se tornam agressivas, turbulentas, e nós perdemos o chão e corremos o risco de perder a vida.
Muita água turbulenta por aí? Pergunto para a pessoa, muita turbulência? Perdeu o emprego? Perdeu a saúde? Morreu o marido? Está desenganada? Existem momentos na nossa vida, fases na nossa vida até, em que a turbulência é muito grande. É difícil de suportar. Nesses momentos nós precisamos de alguém que nos conduza a águas mansas. Alguém que acalme a turbulência e nos arranque daquele sofrimento. Eu me lembro, foi ali na igreja de baixo. Uma senhora viajou mais ou menos uns 400 quilômetros para receber uma oração. Ela veio lá da Ulambra 1, lá perto de Buri, Itapeba, Paranapanema, daquelas regiões. E essa senhora, ela estava passando por uma turbulência sem tamanho. Eu tenho a impressão que você nunca passou por uma turbulência como a que ela experimentou. Uma senhora já de uma certa idade, viúva, tinha um único filho, um rapaz de 25, 26 anos, que cuidava dela, morava com ela, era a alegria da casa. E esse rapaz teve um acidente de automóvel e morreu. Aí aquela senhora entrou em total desespero. Não dormia, não comia, só chorava. E não era para menos. A turbulência era muito grande. A tempestade que se abateu sobre a vida dela era terrível. Ninguém conseguia consolá-la. E eu tenho alguns amigos lá na Ulambra 1, que de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, vêm à igreja, porque é muito longe. E esse meu amigo decidiu trazê-la, porque o sofrimento dela era muito grande e por certo ela acabaria morrendo. Alguém que não dorme, não se alimenta, só chora, acaba morrendo. É ou não é? Então eu me lembro como se fosse hoje. Foi logo após a celebração. Aquela mulher veio no cantinho da igreja, em frente ao sacrário, e eu fiz uma oração por ela. Me lembro até hoje as palavras da oração. Eu disse: Jesus, bom pastor, toma conta dessa tua ovelhinha. Acalma essas águas revoltas, conduza
para águas mansas, tranquilas. Tira essa tristeza, essa angústia, esse vazio que ficaram no coração dela com a morte do filho. Foi essa a oração que eu fiz. Essa senhora chegou em casa, primeiro, na viagem de volta, me relatou meu amigo, não chorou. Ela veio chorando e voltou sem choro. Chegando em casa, ela disse: eu vou preparar o jantar para nós. E fez um jantar maravilhoso e comeu com os convidados. Naquela noite dormiu bem. Ela esperou uns 3 dias. Então me telefonou: padre, ficou a saudade. É impossível alguém levar a saudade que está no meu coração. Mas foi embora aquela tristeza, foi embora o desespero. Eu aceitei o que aconteceu. E eu sei que preciso continuar a minha vida, porque ainda tenho uma missão. Muitas vezes eu reencontrei essa senhora. E a paz estava no seu coração. Jesus pode nos conduzir para águas mansas, águas tranquilas, pode refrigerar a nossa alma. Missionária Cidinha, quando ela veio na nossa celebração pela primeira vez, estava em águas revoltas, turbulentas, câncer no fígado, câncer no sangue, inchada parecendo um balão, um tumor do tamanho de uma laranja do lado, desenganada pela medicina. E como consequência de tudo isso, triste, angustiada, amedrontada. As águas turbulentas amedrontam a nossa vida. Assim como as ovelhas ficam com medo, nós também ficamos. Essas águas podem nos tragar, podem acabar conosco. Eu me lembro que na hora da oração, Jesus, o bom pastor, chegou perto dela e curou todas as enfermidades. Levou-a para águas tranquilas, refrigerou a alma dessa senhora. E é exatamente isso que Jesus pode fazer. Diga: Jesus é o meu pastor, portanto não me faltará refrigério e restauração. Vamos continuar no salmo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Digo: o Senhor é o meu pastor, portanto não me faltará orientação e direção. O mundo hoje está cheio de ideias estranhas, doutrinas estranhas. E muitas delas penetram no nosso coração, entram na nossa mente e começam, de certa maneira, a guiar-nos.
E se o caminho não for bom, se o caminho for errado, nós perderemos a paz. Perderemos a paz. Eu atendi a filha de um pastor lá de Belo Horizonte, que esteve no Oriente e se envolveu com aquelas doutrinas do budismo, e ela perdeu completamente a paz. Era uma moça equilibrada, uma moça cristã, mas quando voltou da viagem não tinha paz. E o pai dela me ligou desesperado: padre, eu quero que o senhor ore por minha filha. Ela está possuída por algo ruim. Ela está completamente desorientada. Eu falei com a moça, ela me disse: eu me envolvi com certas doutrinas, eu me encantei com elas, eu achei bonitas, fiz algumas práticas, e de lá para cá perdi a paz. Orei por ela e pedi a Jesus, o bom pastor, que fosse a partir daquele momento o seu guia seguro. E é o que nós precisamos. Não precisamos de doutrinas estranhas, de ideias estranhas. Nós temos tudo quanto necessitamos na palavra de Deus. A resposta para os nossos maiores anseios, a direção para todos os nossos passos, a luz que nos guia com segurança, está na palavra. Então, se Jesus é o nosso pastor, não nos faltará orientação e nem direção. Nós não precisamos de outras coisas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Porque muitas vezes as pessoas se envolvem com doutrinas estranhas que não compreendem, não conhecem, mas se alimentam daquelas ideias. Orientam a vida por aqueles ensinamentos. E todo o caminho errado rouba a nossa paz, confunde o nosso caminhar. Um só deve ser o nosso guia: Jesus, o nosso pastor. Certa vez os apóstolos disseram algo maravilhoso para Jesus. Eu acho que o coração dele ficou pulando de alegria. Eles disseram assim: mestre, a quem iremos nós? Que as pessoas começaram a abandonar Jesus. Aí Jesus perguntou: vocês também querem me abandonar? E eles disseram: mestre, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Diga agora para Jesus, o coração dele vai transbordar de alegria: Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Diga mais uma vez: Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. Vamos continuar examinando o Salmo. Está permitindo que o pastor cuide de você, oriente,
dê refrigério, console. Então penetre mais no Salmo e reconheça ali dentro o seu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me dão segurança. Diga: Jesus é o meu pastor. Portanto, não me faltará coragem. É o que muitas pessoas precisam hoje, de coragem. Estão amedrontadas, medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de ser assaltado. São tantos os medos. O que amedronta você? Diga: Jesus me dá coragem. Para o amedrontado pecador, ele diz: não temas, eu sou teu Salvador. Para o que teme perder-se no caminho, ele afirma: não temas, eu sou o caminho. Para o que teme a morte, ele afiança: não temas, eu sou a ressurreição e a vida. Para aquele que tem medo do inferno, ele assegura: não temas, eu tenho as chaves do inferno. Para aquele que tem medo da enfermidade, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Então, coragem. Jesus está conosco para cuidar de nós. O apóstolo Pedro, certa vez, resumiu toda a sua pregação quando ele disse assim: Jesus cuida de nós. Essa é uma das maiores verdades. Então, não precisamos ter medo. Você não precisa ter medo da miséria. Ele é o dono da prata, o dono do ouro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Repita: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Jesus está comigo. Preste atenção. Há uma grande diferença entre a sombra e a substância. Entre a sombra e o ser. A sombra de uma cobra não pode morder você. Ou pode? Não. A sombra de uma espada não pode ferir você. A sombra de um cão não pode morder você.
E há uma outra realidade a respeito da sombra. E é para essa realidade que eu quero chamar a sua atenção. Só existe sombra onde há luz. É ou não é? A sombra, ela jamais se projeta na escuridão. É preciso haver uma luz muito forte para que a sombra apareça. E Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, mesmo nos piores momentos, mesmo nos maiores perigos, a luz do mundo, Jesus Cristo, está conosco. É por isso que nós não devemos temer. A serpente pode nos amedrontar, mas Jesus está presente para impedir que ela nos cause algum ferimento. É preciso perceber que Jesus está conosco nos piores momentos. E nesses momentos, normalmente, Ele faz conosco o que fez com o nosso irmão. Ele nos carrega nos braços. Eu me lembro, uma vez uma ovelhinha caiu de uma rocha e quebrou a perna. E eu precisei carregá-la nos braços muitos quilômetros até a casa para medicá-la. Então Jesus faz isso conosco. Você pode até quebrar a perna. Pode até passar por um revés. Pode acontecer com você o que aconteceu com Iraí. Ela caiu de uma escada de 6 metros. Fraturou 6 vértebras, ficou inválida e os médicos disseram: não vai andar mais. Saiu do hospital na cadeira de rodas. Mas Jesus tomou-a nos braços, carregou-a e restaurou a sua coluna, restaurou o seu ferimento. Está aí para quem quiser ver, curada, andando, porque foi carregada nos braços pelo bom pastor, porque confiou no supremo pastor. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Jesus está comigo. Isaías 43. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos continuar no Salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Digo: o Senhor é o meu pastor, portanto, não me faltará suprimento e proteção. Todo bem desejável, toda bênção perfeita vem de Deus. Eu costumo dizer todos os dias: se não for de Deus, eu não quero. Porque
A bênção que enriquece, não acrescenta dores, diz a palavra, é aquela que vem do Pai das luzes. Então Jesus, Ele supre as nossas necessidades. Ele prepara uma mesa, prepara um banquete. E na presença dos nossos inimigos, Ele dá proteção. Nós precisamos crer que toda a bênção que clamarmos, receberemos. Que toda necessidade que temos, ela será suprida, porque Ele é o nosso pastor. Agora, quando você começa a ser abençoado, quando você compra um carro novo, quando pinta a sua casa, ou compra uma casa nova, um guarda-roupa novo, um fogão novo, uma geladeira nova, o que acontece? Algumas pessoas crescem o olho. São os nossos inimigos. A inveja é um dos maiores males que existe. E esses inimigos, eles vão fazer de tudo para acabar conosco, para destruir a nossa prosperidade, a nossa bênção. Então nós precisamos de uma proteção maior. Nós precisamos ser tão sábios quanto foi Jabes. Você lembra da vida de Jabes? Ele fez um pedido: Senhor, me abençoa. Me abençoa muito, não me abençoa pouco. Me abençoa muito. Me alargue as fronteiras. Mas, Senhor, que seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha aflição. O que é que Jabes falava? Senhor, eu preciso da tua proteção, para que a inveja, o ódio, a perseguição dos inimigos não me derrubem. Porque derrubar uma pessoa que está no chão é fácil. Mais fácil ainda é derrubar uma pessoa que está lá no alto. O que está no chão não sente muito, mas quem está lá no alto sente, e de uma maneira muito forte. Então, se você crescer na vida, se você for uma mulher abençoada, e eu profetizo que será, em nome de Jesus, então precisa da proteção de Deus. E Jesus é quem nos protege. Ele prepara a mesa farta. Ele coloca na nossa vida todas as bênçãos necessárias. E bem na frente dos inimigos, Ele nos protege. Diga: Jesus me abençoa e me protege. Porque Ele é o meu pastor. Vamos prosseguir. Unges-me a cabeça com óleo. Esse é o versículo mais fantástico. O óleo, o azeite representam o Espírito Santo. Uma das coisas que Jesus faz conosco é nos ungir poderosamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá alegria, dá paz, dá bondade, dá amor, dá paciência, dá tudo que você precisa e ainda dá poder, dons. O Espírito Santo permite que você caminhe no planeta de cabeça erguida e com a espada na mão. Quem tem o Espírito Santo jamais será derrotado. Quem tem o Espírito Santo
derrotará todos os inimigos. Então, uma grande bênção que Jesus, o supremo pastor, o bom pastor, nos dá é a unção com o Espírito Santo. E nós devemos ser muito gratos e receber de peito aberto o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo cada vez mais, porque representa o poder de Deus nas nossas vidas. E para terminar, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. São duas coisas que nós precisamos: da bondade de Deus e da misericórdia. Quantas pessoas boas você conhece? E naturalmente você ama essas pessoas. Elas são boas. Elas fazem tudo para você ser feliz. Elas alegram o seu coração. As pessoas boas estendem sempre as mãos para ajudar você. E a palavra está dizendo que a bondade de Deus, a bondade de Jesus será nossa seguidora. Pensou, a bondade de Deus não abandona você jamais. Você dá um passo, ela dá outro. Você vai para lá, ela vai atrás. Vai para a direita, ela o segue. Vai para a esquerda, ela vai também. Nós precisamos de bondade. E a bondade de Deus é o que de melhor existe. Todos os dias nós temos alguma necessidade. Aliás, todas as horas, todos os momentos. E ali está Jesus bondoso. Toma, filha. Toma, filho. E a bondade de Deus nos segue. Ela nos acompanha, não nos abandona. Nós conhecemos pessoas boas, mas nem sempre gozamos da sua companhia. Eu conheço muitas pessoas boas, que me fizeram e me fazem feliz, mas nem sempre eu posso estar com elas. Agora, a bondade de Deus, a bondade do bom pastor, de Jesus Cristo, acompanhará você noite e dia, onde você for. Não é maravilhoso? Outra coisa que nós precisamos e muito, de misericórdia. Porque nós somos imperfeitos. Nós erramos todos os dias. Nós pecamos todas as horas. Por pensamentos, por olhares, por ouvir alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então, nós precisamos de misericórdia. Senhor, eu errei, misericórdia. Senhor, eu pequei, misericórdia. Senhor, eu disse o que não devia dizer, misericórdia. Senhor, eu ouvi o que não devia ter ouvido, misericórdia. Eu pensei o que não devia ter pensado, misericórdia. A promessa é esta: a misericórdia vai acompanhar você, sem cessar. Não é maravilhoso? Não é fantástica essa palavra? Deixe ela entrar no seu coração. Creia. Jesus disse isso. Jesus disse assim: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouça a voz do pastor. Deixe a bondade e a misericórdia acompanharem você. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga: Jesus é o meu pastor. Portanto, nada me faltará para todo sempre. Existem pessoas que nos são muito queridas, fantásticas, estão no nosso coração, mas não duram para sempre. Agora, o Senhor Jesus estará conosco para todo o sempre. A sua bênção e as promessas dessa palavra maravilhosa estarão conosco sempre e sempre. Então diga mais uma vez: o Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará para todo sempre.